mas a gente vai receber agora no All News o delegado responsável exatamente pelo caso daquele idoso morto, que o caso viralizou em todo o Brasil, né, que uma parente dele levou ele até um banco para tentar um empréstimo. O delegado responsável pelo caso, Dr. Fábio Souza. Dr. Fábio, boa tarde, obrigado pela presença aqui no All News. E já jogando para o senhor a primeira pergunta, a gente queria saber como é que foi a reação, como é que o senhor sentiu a reação dessa parente do senhor Paulo na hora que o depoimento dela foi tomado. Ela se mostrou surpresa porque ele teria falecido, ou não demonstrou nenhum sentimento com relação a isso? Boa noite. Bom, ela não demonstrou nenhum tipo de surpresa, né? Até porque ela tomou, segundo ela teria tomado conhecimento quando o médico do SAMU avisou que ele estava morto. Então, ela se apresentou normal, né? Assim, a tristeza dela é pela circunstância de ela estar sendo, até a possibilidade de ser presa, porque ela estava na delegacia e essa possibilidade de fato aconteceu. Agora, a questão dela tomar conhecimento da morte dele, em que pese ela falar que foi só quando o médico disse para ela, isso não corresponde com a verdade, porque as nossas imagens que nós já analisamos, também as declarações do médico e o laudo pericial deixam claro que ele já estava morto há algumas horas, já entrou no banco morto. Então ela sabia disso, até quando ela fingia falar com Mas o ele. laudo, o laudo disse isso, que ele já entrou no banco morto, porque o que eu li era que o laudo tinha dito que não podia precisar se ele morreu antes, durante ou depois de estar lá no banco. Sim, mas a investigação ela trabalha em conjunto, não somente com o laudo. Por isso que eu estou falando, o Não, laudo é que o senhor citou o laudo, dizendo que o laudo disse que ele porque morreu. o laudo comprova, mas comprova em que sentido? O médico que atestou, que atestou não, o médico que concluiu pelo óbito, que viu que ele estava em óbito, ele chegou lá poucas horas após o óbito. E ele previu no corpo livores cadavéricos. Livor cadavérico é algo que se forma assim que a pessoa morre, mas só se torna visível a olho nu há pelo menos 2 horas após a morte. E isso o médico que foi no local disse. Esse médico foi no local 3 horas da tarde. Então a morte se deu por volta de 1 hora. O laudo pericial diz que a morte ocorreu entre 11h30 e 2h30, o que corrobora que está dentro do horário do médico que esteve lá poucas horas após a morte. Então, todo o conjunto probatório deixa claro que ele já entrou morto, além das imagens que nós analisamos. A gente vê claramente que Então, ele por entra que morto. o laudo diz que não dá para saber se foi antes, durante ou depois? Porque o médico, quando constata, o primeiro, ele chegou poucas horas após. O perito, quando faz o exame, ele não faz horas depois. O corpo só chega lá à noite e o exame é feito no outro dia. Então, no momento em que ele faz o exame, ele já se passou bastante tempo após a morte. Então, eles têm equipamentos o suficiente para poder ver mais ou menos aproximadamente a hora da morte. Por isso que ele dá esse lapso de 11h30 a 2h30. Mas com o médico que vai ao local, ele tem mais precisão por causa de alguns sintomas. E um deles é esse livor cadavérico. Quando chegou no IML, por exemplo, os livores já estavam muito mais concentrados. E com certeza já tinha mais de 2 horas. O senhor está conseguindo me entender? O médico, quando viu, tinha 2 horas. Se esse médico chega lá 5 horas depois, ele ia falar a mesma coisa. Tem pelo menos 2 horas de morto. Porque o livor se apresenta após 2 horas. Entendeu?